Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Começando aqui mais um Analistas no clima de reforma da Previdência. E que clima, hein, Natanael? Climão, né, Geraldo? Climão entre os partidos. E, acordos desfeitos à noite, emendas sendo liberadas. Muito dinheiro. Argumentos sendo trocados, discursos sendo mudados. E o pobre, né, Geraldo? Mais humildezinho ali vai pagar a conta. Vai pagar a conta. Sabe, duas coisas me chamaram muito a atenção. A primeira foi a do PDT, que inclusive um maranhense do PDT, o deputado Gil Cutrim, que votou a favor da reforma da Previdência, e o PDT fizeram até uma grande reunião, né, um seminário para discutir isso, e fecharam com a questão de que votariam contra a reforma, e o deputado Gil Cutrim foi lá e votou a favor. Ele mais sete. Mas não dá para questionar certos votos. Nem o de Gastão Vieira, que também votou a favor, nem o de Gastão não dá para a gente questionar. Mas o PDT é um partido roots, não só Gastão, né? O Pedro Lucas também, o PTB. PTB, né? Eu acho mais compreensível você ver o Pedro Lucas votar a favor. Mas acho que o Gastão também. O que se espera de Gastão? Passou a vida inteira no PMDB. O PMDB fechou total, votando 5 a reforma. Mas o PDT, o Lupe, divulgou uma nota já, o presidente nacional do partido, Carlos Lupe, já divulgou uma nota dizendo que, olha aqui, vão acionar a comissão de ética para avaliar os votos dos deputados do PDT que votaram a favor da reforma. Eu só tenho um comentário a fazer sobre isso, Geraldo. Só um? Brizola deve estar se remoendo no túmulo lá. Coitado, não? Eu acho que... Aquela Tabata Amaral... Então, né? A Tabata é outra. Sabe o que foi que o Lupe falou dela? Que expulsar e tal. Não. É um comentário que o Lupe tem uma parte maldosa, né? É o mal, né? O policial mal. O policial mal. Ele disse que a Tabata Amaral não vota baseado nos parâmetros do partido, e sim nos parâmetros do Lehman, que é o segundo homem mais rico do Brasil. Jorge Paulo Lehman. É isso, que você teve lendo ele outro dia aí, gostou muito, porque ele é um dos financiadores daquele Renova BR, né? Uhum. Que financiou um monte de gente, inclusive a Tabata Amaral. E então deve ser por isso que o Lupe falou uma coisa dessa, né? Pois é, né? Mas mais do que isso, né, Geraldo? Eu acho que quando você está num partido desse, como o PDT, que é um partido histórico de luta dos trabalhadores... Então, é por isso que eu estou puxando pelo PDT. Sabe, você votar destoando daquilo ali, dos preceitos do partido, é uma coisa que causa um mal-estar muito grande na legenda, porque um partido é uma agremiação. E dentro dessa agremiação, se tem reuniões, se o partido, né, fecha assim, o próprio partido sai enfraquecido. Porque os líderes, no caso, né? Porque se você quer negociar uma bancada, vendo aí, e acontece isso, né? Ou seja, né, mostra também que a coisa não está muito bem internamente. E falando até, inclusive, né, na bancada maranhense, né? Na bancada maranhense, 4 deputados votaram contra a reforma. O Márcio Gerri, o Ira do Pindaré, Zé Carlos do PT e o Eduardo Braide. Esse merece a gente comentar até uma parte. Mas, terminando a linha de raciocínio, Geraldo, dos 18 deputados maranhenses, né, somente 4 votaram contra a reforma. Sendo que o Maranhão, o governador aqui, né, e até pelo histórico, até da votação, ser um estado assim, mais alinhado aos movimentos sociais, né? Do trabalhador, de apoio ao trabalhador. Muita gente ali que vai ser atingido ali, principalmente aquele trabalhador mais pobre da área rural, que vai ter seu limite baixo ali, né? É uma coisa ali que merece ser discutida, Geraldo, né? Merece ser, acho que, não sei como é que foi a atuação do governo lá, se houve ou não, né? Essa intenção ali
de tentar conquistar votos dessa bancada, até para o Maranhão, né, que é um estado ali que tem o Flávio Dino como opositor natural ao presidente Bolsonaro, né, e a sua bancada ali votar, né, em sua maioria a favor da reforma da Previdência, também chega a ter um desgaste político. Isso precisa ser debatido e conversado, né, Geraldo? É a mesma espécie que causa essa questão da Tabata que votou a favor, e o Gil Cutrim também, dentro do PDT, votar a favor da reforma, para, como você mesmo falou, é para ser analisado à parte. Agora, dessa bancada, eu acho que apenas 4 não são alinhados com o governo estadual, né? Uhum. Nesse momento, o partido falou mais alto. Eu acho que nem não, Natanael, porque, veja só, quando o partido aceita certas filiações, eu acho que ele já perdeu um tipo da moral para querer cobrar honestidade, não, fidelidade ao partido, né? Pois é uma coisa assim que atrapalha a agremiação, né, Geraldo? Você, né, quem se predispõe a se filiar a um partido, né, você tem que defender o conjunto de ideias. Isso, né? E isso ali, quando acontece esse destoamento ali, coloca o membro acima da legenda, né? Pronto. Isso e aí? É uma ação perigosa, né, internamente no partido, que já deve estar causando celeuma aí, que o PDT, o Lupe aí está sendo obrigado a se posicionar. O Lupe está chateado. Mas em relação ao Eduardo Braide, Geraldo, sim, eu tenho uma opinião a respeito, né? Qual é a minha opinião? O Braide ali, né? Porque assim, a gente ainda vive o resquício da última eleição de 2016 para prefeito. Nessa eleição de 2016, Geraldo, Elisiane largou na frente, assim como o Braide largou agora. E largou na frente também disparada. E, em determinado momento crucial do país, ela votou a favor do impeachment, né? Isso foi um voto muito polêmico, né? Aqui o Maranhão inteiro, né, com essa, né, sentimento de esquerda, dos movimentos sociais, crucificaram a então deputada Elisiane Gama, e o resultado disso foi um dos motivos, em 2016, ela não ter conseguido chegar à Prefeitura de São Luís, mesmo despontando como franca favorita no começo. O Braide, né, na votação que teve em São Luís, né, ele saiu para deputado federal e nas pesquisas aponta como virtual prefeito eleito de São Luís. E eu acho que esse voto dele, Geraldo, né, contra a reforma da Previdência, foi um voto claro, né, para não cometer o erro que a Elisiane cometeu em 2016, quando votou em 2015 a favor do impeachment, né, porque sabia que refletiria na eleição em São Luís. Tanto o Braide sabe, como é senso comum, essa coisa da esquerda no Maranhão, dos movimentos sociais, até pela atuação do governador Flávio Dino, do PCdoB, sabe que o Maranhão tem essa ideologia de esquerda maior, tanto é que os resultados das votações comprovaram isso. Eu acho que o Braide mirou isso, Geraldo, para não se queimar com a população aqui, né, potenciais eleitores dele, que tem esse pensamento de esquerda, dos movimentos sociais, mas eu acho que ele escolheu um lado, né? E escolhendo um lado, Geraldo, ele se afastou do que pensa o governo federal, que é Brasília, que o Braide ali estava flertando com o PSL, com o Podemos, com os partidos de direita. Ou será que era o PSL e o Podemos que estavam flertando com ele? Pode ser, Eu só vou fazer o contraponto aqui, porque pode ser. A análise é um conjunto de possibilidades. Claro, né? E por ele estar ali, né, virtual ali, muita gente querendo ele, discussões abertas, o PSL, o Podemos, né, várias especulações. Ele votou contra, né? E com isso abriu espaço, Geraldo, né? A gente sabe como o governo federal tem esse viés ideológico forte e até certo ponto, né, vingativo. Eu acho que abriu espaço para um outro candidato mais alinhado ao governo federal. Que no meu caso, a minha avaliação é que o Roberto Veloso, né, que deve vir como candidato ali, vem alinhado com esse pensamento nacional, aliado em Brasília. E com essa força do governo federal aqui, Geraldo, que também, né, é uma força econômica forte e que pode fazer a diferença na hora da eleição, vai dividir justamente esses votos aí do Braide, porque a gente sabe
que metade da população ali é alinhado ali com o governador Flávio Dino, foi o resultado da última eleição, né? Os candidatos que cresceram naquele pleito ali eram os candidatos, era a parcela da população que não concordava com a administração do Edivaldo Holanda e também com esse pensamento aí de esquerda aí em São Luís. Então, assim, quando o Braide faz esse movimento, né, se afastando do governo federal e se posicionando mais alinhado à esquerda na questão desse voto, ele abre espaço para um outro candidato crescer nessas hostes governistas federal. E isso certamente tem um preço na divisão dos votos, né, Geraldo? Maravilhosa a sua análise, concordo com todas as premissas. Mas, quando você monta a realidade lá na frente, as premissas, ao lado de cada uma delas, tem um vácuo, né? Claro. O vácuo é a gama das possibilidades da premissa se verificar ou não, sem querer ser metodológico, sem querer ser sistêmico. Mas veja só, se isso acontecer, se for o Roberto Veloso ou independente de quem quer que seja, se for lançado pelo PSL ou partidos ligados ao governo e crescer, e Braide estiver na jogada, é bom para quem? Vai ficar mais fácil para o candidato apoiado pelo governo, que pode ser Rubens Júnior, Duarte Júnior, Natanael Júnior não. Não sou filiado. Enfim, quem tiver lá em cima vai ficar melhor. E veja só, o fenômeno Bolsonaro e seus apoiadores de última hora, ou seja, este grande grupo que construiu o PSL, entre eles o Witzel, que é o governador do Rio de Janeiro, que é juiz aposentado, este fenômeno já vai deixar de ser um fenômeno novo. Todo mundo já vai ter tido tempo de avaliar que tipo de governo eles foram capazes de fazer. Isso, e um ponto importante, Geraldo, assim, ontem com a aprovação da reforma da Previdência, a Bolsa subiu, o dólar encolheu, né? Os mercados econômicos internacionais viram ali com certo otimismo a aprovação da reforma, porque a gente sabe que é uma reforma voltada para o liberalismo econômico. E isso, Geraldo, juntamente com a reforma tributária aí que já está vindo, a gente não sabe, na verdade, que rumo o país vai tomar. Agora, se o país, né, começa a ter uma curva econômica ascendente, né, que é possível também, vai que a economia entra no jeito ali, a gente torce até porque acontece, porque a gente não aguenta mais essa recessão toda, muda também o cenário das eleições municipais, porque o país vai estar num outro momento. Olha só como este universo bem aí é conflituoso. De forma geral, está corretíssimo o seu pensamento. Ontem, o dólar já abriu lá embaixo e a Bolsa já abriu lá em cima. E veio se mantendo assim durante todo o dia. A Bolsa fecha às 5 horas da tarde. A Previdência ainda não tinha sido votada. Havia uma expectativa, a expectativa de votação já foi o suficiente para que a Bolsa subisse e o dólar caísse. Desceu da faixa dos 3,80, ontem fechou em 3,75 e alguma coisa. Hoje, o dólar já está estável. Com a aprovação, nós amanhecemos o dia com a reforma aprovada. O dólar está estável e a Bolsa está negativa, quase 1%. Então, a lógica do mercado financeiro não é uma lógica matemática nem sociológica, é a lógica do capital. E a lógica do capital está resguardado, é um segredo resguardado para muito poucos, né, Natanael? Com certeza. Mas da reforma tributária, a gente vai receber uma pessoa aqui que conhece muito sobre direito tributário, no próximo bloco, né? Com certeza. Vamos receber o Procurador-Geral do Estado, o Rodrigo Maia. Já, no segundo bloco. De volta aqui com os analistas e, como prometido ainda há pouco, o grande mestre do direito tributário já está aqui com a gente, doutor Rodrigo Maia, que é o Procurador-Geral do Estado. Mais uma vez, seja bem-vindo aos analistas, doutor Rodrigo. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui nos analistas, né? Esse programa sempre agradável para a gente poder debater temas interessantes para todos nós, né? Pois é. E a reforma da Previdência já está lá no seu ápice, doutor Rodrigo. Eu acho que agora a tendência
Ela ia esfriando porque o que Inês que tinha que morrer já morreu, né, Natanael? Antes de eu lhe perguntar a respeito da reforma tributária, que é o que o senhor está vendo, como é que o senhor está vendo essa reforma da Previdência, doutor? Será que vai ser boa? Olha, em relação ao projeto que o governo federal mandou, já foi uma melhora significativa. Melhora em que sentido, doutor? Melhora para quem? Melhora porque eles retiraram a capitalização, que seria muito ruim, somente para os estados mais pobres, como o estado do Nordeste, e mantiveram o benefício de prestação continuada e a aposentadoria rural, que também, olhando sob a ótica dos estados menos ricos, causaria uma dizimação social, principalmente o Maranhão, por exemplo. Em grande medida, você tem cidades em que isso é o que gere toda a economia local. Então, essa reforma, como foi concebida, o projeto Paulo Guedes, já foi bem desidratada. Então, isso foi importante. Mas ainda há pontos que realmente causam preocupação, dentre os quais a ausência de transição, praticamente. Você que trabalhou 10, 15, 20 anos, esse tempo vai contar muito pouco ou nada. E bem como também outro ponto que vai ser problemático para nós, que é o fato dos estados e municípios não terem sido contemplados nessa reforma. Foi uma coisa que também causou muita estranheza, contrariando até a lógica de todas as reformas previdenciárias feitas até aqui. De onde veio a pressão para que não fosse incluído, doutor? Foi dos governadores? Porque o governo federal chegou a dizer... Os governadores, em especial do Nordeste, foram indagados sobre isso e não havia uma oposição em relação a isso. Os governadores não foram um obstáculo a isso. Eu creio que isso pode ter partido, e é uma suposição, claro. Porque não chegou nada na sua pasta lá de consulta. Porque não é o meu latifúndio que me cabe. Mas eu suponho que pode ter sido um movimento das próprias bancadas dos estados no Congresso, já pensando nas eleições do ano que vem. É possível. O senhor sabe se o Maranhão vai fazer a sua reforma da Previdência ou vai esperar a aprovação no Senado? O Maranhão vai ter que esperar a aprovação no Senado, e se de fato os estados e municípios não forem incluídos, o que é a tendência, ao que me parece que vai ocorrer, todos os estados vão ter que fazer a sua reforma. O Maranhão não vai ser exceção, obviamente. Porque, de fato, é importante, Geraldo, sublinhar isso. Há um consenso de que uma reforma é necessária, porque é um déficit crescente da Previdência e é um desafio que não é do Maranhão, não é do Brasil, é um desafio mundial. O problema da Previdência é um problema que aflige todos os países desenvolvidos do mundo já há alguns anos, e agora, com o envelhecimento da população, isso bateu no Brasil de alguns anos para cá, e é um déficit crescente, que, no caso do Maranhão, começou em 2013 ainda. O déficit da Previdência, e que obviamente nós vamos ter que enfrentar. A questão é o modelo de reforma que nós devemos fazer, que não implique, obviamente, em prejudicar, sobretudo, as camadas menos favorecidas da população. O que não vai ter como não prejudicar, né, Natanael? Porque a forma de cálculo agora, as pessoas vão passar a receber muito menos do que receberiam pelo sistema antigo, sem dúvida, mas se me permite uma ponderação, que é uma crítica feita, a ideia de reforma ter sido feita até agora, da forma como ela ter sido concebida, se está concentrando muito foco na receita a partir da extração dos recursos do trabalhador. Quando a Previdência, a Seguridade Social, ela prima também pela solidariedade. Então, não se está, por exemplo, fazendo a geração de receitas adicionais com tributos incidindo sobre capital financeiro, por exemplo. Ficou de fora. Ficou de fora. Continua sem mexer. Continua sem mexer. Outra fonte de receita adicional que serviria também para impactar e reduzir o déficit, e seria algo importante. Combate à sonegação, por exemplo. Também, mas eu ia falar um outro ponto que inclusive o Maranhão debateu, que é o imposto sobre grandes fortunas, que seria importante também, geraria uma receita significativa que poderia ser vinculada para a Previdência, por exemplo. O Maranhão, inclusive, Geraldo, não sei se é de conhecimento do público, nós entramos com a ação de constitucional por omissão. O governador do estado, o Flávio Dino, por intermédio da Procuradoria, nós propomos uma ADIM por omissão, porque, não obstante o texto da Constituição fale na criação do imposto sobre grandes fortunas, ele nunca foi regulamentado.
e seria uma fonte de receita importante. Só que nós não obtivemos êxito, porque entendeu-se que o Estado não tinha legitimidade nesse caso, mas seria também uma fonte adicional importante. Então, há que se buscar alternativas, mas sem tentar, obviamente, penalizar as camadas que já são mais vulneráveis da sociedade. Eu ia até entrar aqui na reforma da tributária, Natanael, mas eu vou embora perguntar aqui, eu acho que o doutor Rodrigo esteve lá no Porto, naquela vistoria que teve aqui, que veio a Comissão Federal, e se fala tanto nisso. O que foi que sobrou, doutor, dessa visita? Antes disso, ainda tem mais uma antes? Como é que foi aquela confusão lá, doutor? O Edilásio lá, o Massugerra discutindo, querendo tirar gente que não estava lá. Como é que foi aquilo lá? Foi da visita, né? Foi. Daquele áudiozinho. Como é que foi, Rodrigo Lázaro? Um vídeo, né? Tem um gravado. Foi o vídeo. Não, o que ocorreu foi o seguinte, e eu vou relatar. Estava lá. Eu fui convidado a me retirar. Mas não me retirei, obviamente, porque não teria sentido. Mas só aqui entre nós, quem foi que lhe mandou o senhor se retirar? Não, o deputado que foi o autor do requerimento, que foi o deputado Edilásio, ele teria solicitado, foi o argumento que o próprio deputado Edilásio usou, isso inclusive está registrado, e há várias testemunhas. Ele teria solicitado a presença de vários convidados, né? E quem ele convidou? Convidou várias pessoas, ex-gestores da EMAP, OAB, etc, etc. E o próprio presidente da Comissão de Fiscalização disse, não, vai se limitar aos membros da comissão e um assessor e os parlamentares convidados. Foram convidados alguns parlamentares, que estavam inclusive presentes, como, por exemplo, os deputados César Pires, o Hélito do Curso e Rafael Leitoa. Foram parlamentares convidados, estavam presentes. E nós estivemos porque, já que a comissão queria, obviamente, ter informações sobre a gestão do porto e questionaram vários aspectos, como, por exemplo, algo que é público, as operações em que os rendimentos de capital da EMAP foram repassados ao ente controlador, que é o Estado. Isso foi, inclusive, questionado naquele momento pelo deputado. Nós estivemos presentes com o objetivo claro de que, em deferência à comissão, e eu falei isso ao deputado Aloísio, que era membro também da comissão, estávamos ali para prestar as informações necessárias, com transparência, tranquilidade, em respeito propriamente à Câmara. Fomos lá imbuídos desse propósito. Aí chegamos lá, o deputado, não sei por qual motivo, talvez achando que, porque não pôde também trazer os convidados, achou que nós tivéssemos lá a qualidade de convidados. Então ele de início sugeriu que nós nos retirássemos, mas após uma discussão, chegou-se à conclusão que não faria sentido não haver a presença dos representantes do Estado, né? Inclusive o Procurador-Geral do Estado, que foi quem inclusive assinou os pareceres que endossaram vários dos atos praticados. E chegou-se a um bom termo ao final. O próprio deputado me fez vários questionamentos, eu respondi prontamente, de forma muito transparente, respeitosa, como é da minha característica. E, ao fim e ao cabo, a reunião acabou de forma tranquila, esclarecedora, e os deputados, de modo geral, ficaram bastante satisfeitos e impressionados com a gestão do porto. E a pendengazinha que Natanael perguntou de Massugerra com ele lá, o senhor ouviu essa? Não, houve uma discussão, porque os dois são membros da Comissão de Fiscalização, aí houve um debate nessa questão de entre secretário, sai secretário, mas, ao fim e ao cabo, essas altercações, elas são inerentes à atividade parlamentar, né? Eu que não tenho muito costume com essas coisas, talvez por isso eu nunca concorro ao parlamento, mas isso aí foi natural, ao fim e ao cabo ocorreu tudo bem e se prestou os esclarecimentos necessários, que o objetivo era justamente esse, esclarecer a situação do porto, que vai muito bem, obrigado. E todos os deputados. Quem era o presidente da comissão não era o Edilásio, era uma pessoa... O deputado Aloísio é que estava conduzindo os trabalhos. Foi o Aloísio que apaziguou depois, o deputado Aloísio, inclusive, elogiou bastante a gestão do porto, prestamos as informações, ele fez questionamentos, nós prontamente respondemos, porque o nosso objetivo ali é prestar esclarecimentos. Se não quisesse esclarecimento, não era para nós estarmos ali. Mas nós estávamos ali justamente para esclarecer a Câmara dos Deputados. Esse embate também, Edilásio e Massugerra aí, né, já vem há algum tempo. Antigo, né? E Massugerra ali, né, quero até parabenizar aqui, né, tem levantado as bandeiras de luta aí com veemência, com atitude, com postura, né, e o bicho está pegando, Geraldo. Mas esses debates, eles fazem parte da vida parlamentar. Agora nós fomos lá, eu em especial fui lá com qualidade de técnico, para prestar as informações
e prestei as informações que foram solicitadas. E, ao fim e ao cabo, acabou que foi uma visita produtiva, foi importante para nós mostrarmos o trabalho do Porto, inclusive cumprimentar o presidente Edilago, por ter feito uma gestão irrepreensível, elogiado aqui e fora daqui, inclusive no âmbito nacional. Isso é um cara articulado nacionalmente. Muito articulado e foi bom porque esclarecemos, não há nada a esconder. As operações são públicas, transparentes e são exitosas. Então, duas coisas que ninguém pode dizer que não há na gestão do Porto Itaqui, que é eficiência e probidade. Então, isso aí ninguém diz o contrário. E esse discurso, essa acusação que o governo mexeu em 140 milhões dos cofres do Porto para usar em demandas do Estado, como é que está isso? Qual é a verdade disso, doutor Rodrigo? Não, a verdade é que nós fomos consultados pela EMAP, porque a EMAP tem tido lucros significativos. Que não tinha antes do TED Lago, né? Então, esses 140 milhões, eles são oriundos do chamado juros sobre capital próprio, ou seja, são os rendimentos daquelas aplicações de financeiras da EMAP, que nós, pelo convênio de delegação, temos que aplicar as receitas portuárias, ou seja, os recursos que ingressam, né, a arrecadação do porto, dentro da poligonal, nas atividades portuárias. Mas o convênio de delegação é absolutamente omisso em relação a esse juros sobre capital próprio. São aqueles rendimentos financeiros. Então, é uma operação financeira. E nós demos um parecer à Procuradoria-Geral do Estado, no ano de 2017 ainda, onde nós apontamos que, no nosso entendimento, na nossa opinião, essas operações de juros sobre capital próprio, pelas características de ser EMAP, uma empresa estadual, unicamente controlada pelo Estado, que são acréscimos financeiros, não são as receitas do porto propriamente ditas, nós entendemos que não há nenhuma violação com o convênio de delegação e, portanto, demos um parecer e a EMAP transferiu ao controlador, que o único proprietário da empresa é o Estado do Maranhão, para que ele utilizasse as receitas, até porque é uma forma até de você premiar uma gestão exitosa de uma empresa estatal para que o Estado se beneficie desses recursos. Isso acontece em relação aos Correios, acontece em relação à Caixa Econômica, acontece em relação ao Banco do Brasil. Então não teria sentido, Geraldo, uma estatal lucrativa como a EMAP, o ente controlador que é o Estado, não se beneficiar dessa gestão exitosa, com recursos aplicados de forma absolutamente proba e eficiente. É melhor que sair distribuindo, né? Como é o nome daquele negócio, Natanael? Eu nem sei, eu sou distribuir lá para a diretoria, uns dinheiro havia lá. Bônus e dividendos. Bônus, dividendos, enfim. Participação nos lucros. Isso. A gente volta já com o Dr. Rodrigo Maia para mais um bloco. Voltamos com os analistas. Hoje recebemos o Dr. Rodrigo Maia, que é o Procurador-Geral do Estado. Inclusive, ele também é presidente do Colégio Nacional dos Procuradores Gerais dos Estados e que inclui também o Distrito Federal, que é o chamado COMPEG, né, procurador? Sim. Vocês estão muito de olho na reforma tributária, que já se começou a discutir. Há algum temor para semelhante ao da reforma da Previdência? Não, existe uma preocupação muito grande, porque passada a reforma da Previdência, há um consenso de que a próxima grande reforma encampada pelo Congresso Nacional, que é quem realmente tem tocado essa agenda, inclusive de forma inédita, o Congresso tem tido um protagonismo superior do Poder Executivo Federal, mas que tem conduzido de forma, em grande medida, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem dado demonstrações de que tem uma agenda e que tem executado essa agenda de forma bastante assertiva. Certamente, passada a reforma da Previdência, a próxima que se avizinha é a reforma tributária. A comissão já está até formada, né? Existe comissão formada. O presidente é o senador Roberto Rocha no Senado? Senador Hildo Rocha na Câmara, que é onde ela está mais avançada. Porque tem uma proposta na Câmara dos Deputados, que já tem inclusive parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, aí foi constituída a Comissão Especial, e é uma proposta do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, que foi fruto de um estudo feito pelo Centro de Cidadania Fiscal, que é um think tank que é custeado pela Souza Cruz, Ambev, Vale e outras grandes empresas, Itaú. Os que pagam um troquinho de tributos, né? E essa proposta, ela tem um aspecto louvável, que eu acho que realmente é a simplificação do nosso sistema tributário, que é um sistema muito complexo, dificulta inclusive a vida do empreendedor,
mas ela tem um ponto que nos preocupa, que é no que tange a unificação dos tributos sobre consumo. Qual é a ideia central por trás dessa proposta e que é o que tem preocupado bastante os estados? Concentrar mais ainda no governo federal. Exatamente. Inclusive com a supremacia da União na gestão dos destinos desses recursos. Porque aí a ideia é pegar o ICMS do Estado, que é a maior receita do Estado, né? O tributo estadual, por excelência, a grande fonte de arrecadação do Estado, acho que mais de 60% da nossa receita é oriunda do ICMS. Dos estados, de modo geral, alguns estados até mais, São Paulo eu acho que até 80%, chutando alguns números, ele tem a sua arrecadação proveniente do ICMS, o ISS dos municípios, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados da União, e o PIS e o COFINS. A ideia é pegar todos esses tributos e transformar numa espécie de imposto de valor agregado, que vai se chamar IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que seria gerido por um comitê gestor composto por União, Estados e municípios. E aí é que começa a nossa preocupação. Por que a nossa preocupação, Geraldo? Porque há um risco de que isso viole o Pacto Federativo. E em que medida isso poderia violar o Pacto Federativo? Porque a atividade fiscal, ela é um pilar fundamental do próprio exercício da autonomia dos entes federativos. E essa atividade fiscal, ela se desenvolve tanto pela arrecadação, quanto pela gestão e pela calibragem do tributo. O Estado, ele tem a sua competência indissociável para exercer a atividade fiscal, ele pode modular suas alíquotas de forma livre e ele pode definir pelo ICMS as atividades que ele reputa que são maiores fontes de receita. Ou até privilegiar aquelas atividades que, pela sua natureza social, como cesta básica, devem ter uma tributação menor. Isso no que tange ao ICMS como uma projeção do princípio da seletividade, que é justamente o quê? Promover justiça fiscal, para que bens essenciais tenham um imposto menor do que bens que sejam supérfluos. Por exemplo, a bebida alcoólica e o cigarro, por questão de justiça, tem que ter uma tributação maior, por exemplo, do que os bens que compõem a cesta básica. Olha só, mas será que é justiça com a bebida alcoólica? Desculpa, doutor. Eu não fumo. Mas eu bebo também, não fumo, mas bebo. Mas é justo que um bem supérfluo, e o álcool até mais do que o feijão, o arroz, mais do que o feijão, carne, mas é justo que você trigo. tenha uma tributação maior. Isso, além de retirar o controle dos estados, porque quem vai controlar não vai ser mais o Estado, vai ser um comitê gestor, e há uma experiência ruim dos estados nessa questão de comitês gestores para controle de tributos de âmbito nacional. Por exemplo, o Simples. Há um comitê gestor do Simples Nacional, que é uma queixa comum dos secretários da Fazenda, de que esse comitê ele tem uma supremacia muito grande da União na gestão desse interesse. Então, qual é a grande receio? Você retira do Estado o ICMS, o controle total, que é a principal fonte de arrecadação, você acaba fragilizando a posição do Estado, porque hoje a relação que nós temos com a União, os estados de modo geral, isso transcende governos, isso é histórico, desde a edição da Constituição de 88. Nós temos uma posição de fragilidade, né? Há uma verdadeira relação hierárquica entre a União e os estados, porque muito embora o Brasil preveja um modelo de federalismo e de cooperação, em que os entes são autônomos, independentes, sem relação de verticalidade, a relação é horizontalizada e devem necessariamente cooperar na consecução do interesse público, na prática, a União ela tem uma supremacia muito grande em relação aos estados, inclusive tem, né? Já tem. E isso em relação ao tributo, que é peça central da atividade fiscal do Estado, é algo que inspira muito receio por parte dos entes federativos. Quem controla o dinheiro controla tudo, né? Exatamente. Não é à toa que o Colégio de Procuradores Gerais editou uma carta esboçando uma preocupação e tentando participar mais desse processo. E muito recentemente, no caso dos procuradores, foi a Carta de Vitória, dia 18 de junho. Sim. E agora, há cerca de uma semana atrás, o Colégio de Secretários de Fazenda, o Concefaz, também editou uma carta preocupado com os rumos dessa reforma no que tange a uma redução da autonomia dos entes federativos, a partir da retirada desses impostos que são fontes primordiais de arrecadação e, consequentemente, de utilização de fontes para suas atividades finalísticas. Outra fonte importantíssima, principalmente para nós do Norte e Nordeste, é Fundeb e Fundef.
Tá rolando uma discussão aí também de acabar com o Fundeb. Está dentro dessa reforma, doutor? Não, nessa reforma não entrou o tema do Fundef. Mas há um debate no Congresso... Que estão querendo acabar, Estão querendo, que também seria muito ruim. E eu diria que ia de encontro à ideia da Constituição de que deve o Estado brasileiro promover exatamente um equilíbrio entre as várias regiões, promovendo realmente uma equalização das relações entre os federativos. E o Fundef, se você terminar, você vai prejudicar sobretudo o Norte e o Nordeste, que é quem é mais dependente dessas receitas provenientes do governo federal, historicamente pelos problemas de desenvolvimento dessas regiões. E isso vai de encontro ao mandamento constitucional de promover uma equalização entre os estados. Quando o senhor esteve aqui há alguns meses, o senhor chegou muito motivado, que vocês tinham acabado de aprovar a criação do Consórcio Nordeste. Como é que está esse projeto? Vai muito bem, obrigado. Está funcionando. Nós já houve compras, já foi concluído já o estatuto. A minuta do estatuto para personalizar o consórcio já foi aprovada pelos governadores. O próximo passo vai ser a definição dos aportes financeiros que cada estado vai ter que dar anualmente para poder custear as atividades e a definição dos nomes que vão compor a estrutura desse consórcio, que vai ter características de uma autarquia. Ainda está em processo de construção, Está em processo de construção, mas está andando muito rápido. Para comparar, por exemplo, com o consórcio Centro-Oeste, o nosso em um ano avançou mais do que eles estão avançando em 6, para citar um exemplo. Mas realmente, você propor uma estrutura de governança complexa como essa, que envolve vários entes federativos, não é um processo fácil, mas felizmente, por essa afinidade entre os estados do Nordeste, nós temos andado muito rápido nessa atividade. Então, o nosso tempo está acabando, mas eu queria muito tocar nesse assunto, que é a questão dos medicamentos, doutor, Sim. que era problema de justiça, que o governo federal não estava repassando. Está resolvido isso? Não, foi resolvido. Nós tivemos foi julgado, né? Não, mas o governo federal ele cedeu. Cumpriu. Nós tivemos que judicializar porque havia um risco real de desabastecimento. E são medicamentos que o Estado sequer poderia adquirir pelo alto custo que eles possuem. E o próprio TCU, ele disse que a União que tinha que adquirir esses medicamentos, essencialmente. E nós conseguimos uma decisão na Quinta Vara Federal que foi atendida e está havendo realmente a satisfação dessa demanda, desse insumo. E os precatórios? Os precatórios... Vai sair o empréstimo? Tem que sair o empréstimo. Claro, agora que nós conseguimos eliminar na Justiça. São 623 milhões. O ministro Marco Aurélio acolheu os nossos argumentos, concedeu eliminar. Agora nós estamos trabalhando para que haja o cumprimento. O governo federal, o presidente da República, ele foi intimado agora no dia 3 de julho e nós estamos já iniciando tratativas para que haja um cumprimento. Nós acreditamos que não há por que não cumprir, simplesmente nós queremos que se concretize o que determina a Constituição, que abriu esse crédito lá com a emenda 99. Qual é a fonte do crédito? Seria ou a União diretamente ou através do Tesouro Nacional. Do Tesouro Nacional ou através dos entes de financiamento federal, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Bom, vamos agora aqui de bloqueio e compartilha. Eu acho que fizeram para o senhor, doutor Rodrigo. É o mais divertido esse, bloqueio e compartilha. Bloqueia ou compartilha? Vamos ver, bota uma graça aí, meninos. Cadê o rostinho bonito? Gil Cutrinho, deputado do PDT que contrariou o partido e votou a favor da reforma da Previdência. O senhor bloqueia ou compartilha o deputado Gil Cutrinho? Não, o deputado Gil eu compartilho. É um amigo, companheiro, né? Tem sido muito leal na gestão. Votou de acordo com a sua consciência, nós temos que respeitar isso. Agora, no âmbito partidário, é que essa questão tem que ser debatida. O PDT tinha uma posição contrária muito firme, e não obstante isso, ele e outros parlamentares, até a deputada Tabata, uma nova estrela em ascensão no Congresso, muito criticada por esse posicionamento, eles estão enfrentando um debate interno no partido, mas o Gil é um deputado leal, tem sido muito parceiro do governo, da gestão. A gente compartilha. O Lucas acho que não ia compartilhar. Talvez. Cadê o segundo nome? Tá aí, ó.
não chega a ser um colega seu, é colega Não, porque se não formou é. em Direito, é um procurador da República, o senhor é o do Estado, né? O senhor é de carreira, né? Sou de doutor carreira, Rodrigo? sou de carreira. Faz parte do time, né? Dos procuradores de Estado, né? Ele é um procurador federal, nós somos procuradores Ele é do Ministério Estado. Público. Do Mas o senhor setor bloqueia federal. ou compartilha o Dallagnol? Olha, o Dallagnol eu bloqueio porque, como nós estamos vendo desde o início, a atuação dele foi muito pautada por sentimento pessoal. E nós que ocupamos esses cargos públicos, essas funções, nós não devemos nos deixar contaminar por paixões políticas, ou seja lá de que tipo. Isso não pode pautar as nossas ações. Embora o Ministério Público seja parte no processo, ele é aquilo que paradoxalmente chama de parte imparcial. Ele também é fiscal da lei. Então ele não pode, diante de uma evidência de que determinada pessoa não é culpada ou que determinada prova é frágil, ele não pode atuar no sentido de dar vazão a um sentimento pessoal. E pelas mensagens que foram disponibilizadas pelo Intercept, que não foram agora categoricamente negadas por eles... Tem até um áudiozinho já? Tem até um áudio. Claramente ele denota uma parcialidade que eu acho que é incompatível com a função do Ministério Público. Porque o combate ao crime, à corrupção, ele não pode se dar com a prática de ilícitos, como, por exemplo, a quebra da imparcialidade do magistrado. Né? Que o Ministério Público também tem que zelar por isso, pela imparcialidade da jurisdição. Então, acho que nesse ponto, em função disso, eu irei bloquear o Dallagnol. Vamos ver, terceiro nome. Senador Roberto Rocha. Rapaz, essa foto tá bacana, Natanael, ó. Bloqueia ou compartilha o senador Roberto Rocha? O senador, não tenho nada contra ele pessoalmente, pelo contrário. Até eu convivi com ele uma época, quando ele ainda era vice-prefeito de São Luís e eu era secretário municipal. Mas nos últimos tempos o senador Roberto ele tem nos motivado a bloquear, porque evidentemente ele tem feito críticas indevidas ao nosso governo, em especial a áreas como segurança pública, que não há o que questionar, né, aeroporto também. Então, diante disso, eu acredito que nós não temos como compartilhar. Eu acredito que temos que há que se bloquear por essa série de razões. E para finalizar, quem é que tem aí, Natanael? Aí, ó, também é colega sua porque é do direito, a deputada Janaína Pascoal, a deputada mais votada de todos os tempos aí da história. Bloqueia ou compartilha? Olha, a Janaína eu vou ter que bloquear também, porque ela tem posições muito extremistas, né? Eu acho que o extremismo é ruim, né? Ela, como jurista, ela tem tido posições conservadoras, principalmente em matéria que há já um consenso, inclusive das Nações Unidas, sobre temas de gênero e direitos reprodutivos, que eu acho que não são compatíveis com a própria visão que nós temos hoje de direitos humanos no âmbito dos vários tratados e convenções internacionais que o Brasil é signatário. Eu acho que essa onda de conservadorismo contaminando as instituições teriam que ser laicas, como, por exemplo, hoje a atuação no âmbito federal do Ministério das Relações Exteriores, inclusive sendo criticada mundialmente porque contraria consensos históricos do Brasil em temas como direitos reprodutivos, por exemplo. É muito ruim na medida em que você deixa as suas convicções ideológicas e religiosas pautarem temas que são de interesse institucional e dizem respeito a consensos já mundiais sobre questões de direitos humanos. Certo. Bloqueio, portanto. Tá bloqueadinha. Doutor Rodrigo, muito obrigado por trazer novidades sempre que possível para nós e da próxima vez traga o trompete. Ah, sim, claro, certamente. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Geraldo, foi um prazer. Vamos nessa, né? Vamos ter corrido, aí, né? já falou Estado laico, né? Em breve vamos ter um ministro terrivelmente evangélico. Preocupante. Eu fiquei imaginando o que é ser terrivelmente evangélico, Geraldo. Porque assim, a gente tem que respeitar os evangélicos, né? Claro. Temos, né? Tenho amigos evangélicos, né? Parentes evangélicos, né? E eu fiquei sem entender se terrivelmente evangélico. Eu não tenho... Qual é essa personalidade de Eu pessoa? não tenho amigos terrivelmente evangélicos e também não tenho amigos terrivelmente católicos, também não tenho amigo terrivelmente Bandistas. E também não tenho amigos terrivelmente ateus, Natanael. Pois é. E o senhor? E a senhora? Muito obrigado pelo apoio que nós temos recebido e pelas críticas. A gente está sempre querendo melhorar. Um abraço a todos e até amanhã.